Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e estaremos juntos na próxima hora, falando então sobre as principais notícias do agronegócio. Tarifaço. Apesar da lista de exceções, diversos setores do agro estão sofrendo com as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Com a finalização da colheita do milho safrinha e início do calendário agrícola, retorna então o antigo problema de armazenagem e produção. E mais, uma análise de como o Brasil pode ser impactado com sanções aos países que fazem negócio com a Rússia. Fique por aí porque o Hora H do Agro está só começando. As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos, que passaram a vigorar na última quarta-feira, dia 6, podem afetar 78% das exportações do agro brasileiro, é o que aponta um estudo feito pela área de pesquisa de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Pescados, café e frutas são alguns dos setores que estão se organizando para buscar reverter as tarifas. O Vinícius Estrela, diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, comentou que contratos futuros já estão sendo renegociados. Vamos ver. O setor de cafés especiais acompanha a entrada em vigor das tarifas de importação de café pelos Estados Unidos do Brasil com certa preocupação, pois alguns operadores do mercado já vêm buscando entender e renegociar contratos futuros, buscando repartir parte dessas tarifas com alguns produtores, exportadores e cooperativas, de modo a impactar de maneira diminuída o consumidor americano. A BSA continua a trabalhar junto ao governo americano e às entidades americanas e brasileiras no sentido de diminuir os impactos negativos da entrada em vigor da tarifa de mais 40% sobre o café especial brasileiro. O setor arrozeiro do Brasil também está preocupado com os efeitos do decreto nos Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Abiarroz, as perdas estimadas são de até 25 milhões de dólares por ano. Nós ouvimos a Andressa Silva, diretora executiva da associação. Vamos ver. Enquanto os Estados Unidos são um importante parceiro comercial para o Brasil, as exportações brasileiras de arroz representam apenas 2% do volume total importado por este país. Isso significa que as possibilidades do setor privado norte-americano realizar gestões junto ao governo para incluir o arroz brasileiro na lista de exceção são muito limitadas. Os Estados Unidos conseguem diversificar os seus fornecedores muito facilmente, mas o Brasil não consegue repor esse importante mercado no curto e médio prazo. A Abiarroz estima que a interrupção do comércio de arroz entre Brasil e Estados Unidos pode levar a uma perda de cerca de 20 a 25 milhões de dólares anualmente. E isso impacta diretamente o mercado interno, porque quando há um excesso de produto no mercado interno, isso leva a um desequilíbrio de preços, a um desestímulo do produtor para se manter na atividade em razão da inviabilidade econômica e ameaça a autossuficiência do Brasil na produção do arroz. A indústria do arroz tem trabalhado de forma prioritária em gestões junto ao governo para que seja realizada uma negociação para a redução da tarifa imposta pelos Estados Unidos, tendo em vista a vulnerabilidade do setor industrial orizícola. Paralelamente, a Abiarroz realizou um mapeamento dos principais mercados potenciais com vistas a redirecionar o volume de arroz que seria exportado para os Estados Unidos. E tem trabalhado com o governo para que sejam feitas medidas de facilitação de acesso a esses mercados. Alguns deles demandam a realização de acordo fitossanitário, outros ampliação de acordo comercial ou mesmo apoio institucional do governo para a facilitação do comércio. São medidas com resultados de médio a longo prazo, mas que são essenciais
para minimizar os prejuízos que devem advir da manutenção da tarifa imposta pelos Estados Unidos. E um evento em São Paulo essa semana reuniu diferentes atores da cadeia de frutas, verduras, legumes e flores, bem no dia em que o tarifaço dos Estados Unidos começou a valer. No evento, então, produtores, exportadores, varejistas falaram dos impactos da decisão de Donald Trump para esses diferentes segmentos. A reportagem é de Marcelo Matos. O tarifaço de Donald Trump domina as discussões no setor produtivo brasileiro. Nós estamos numa feira de frutas e legumes e é claro que o impacto de 50% nas exportações, esse impacto preocupa muito os produtores. Aqueles que ficaram de fora da lista da taxação também lembram que é preciso pensar na cadeia global. Mesmo de fora, eles terão impacto aqui no Brasil e, evidentemente, lá fora nos Estados Unidos. Explica o produtor de laranjas, Júnior Lucato. O egoísmo de você olhar só para o seu ramo de atividade aqui, no caso a sua fruta, eu acho que é inviável para o Brasil, porque se nós temos um complicador, por exemplo, estamos falando aí de manga, de uva, que são os itens mais atingidos nesse momento, se nós tivermos um preço de venda muito baixo aqui no Brasil, nós teremos esse preço de venda também na gôndola do consumidor e, assim, produtos que você não precisaria estar na gôndola de má qualidade, vai passar, tá? Porque o pessoal não vai exportar e vai trazer para cá. No primeiro momento, economicamente, é interessante para o consumidor brasileiro, porque ele vai ter oportunidade de comprar mais barato, mas isso para o setor é muito ruim, porque ele acaba prejudicando os outros produtos, as outras frutas, por exemplo, né? Então, a preocupação com o nosso setor, ela é total, ela não é só do nosso produto. A força do suco de laranja brasileiro nos Estados Unidos deixou o setor de fora dos 50% de Trump. Ia ser um complicador muito grande para nós produtores, porque a dificuldade que a gente teria de passar essa matéria-prima para as indústrias do suco sem a possibilidade de exportação, que ficaria economicamente inviável. Então, no primeiro momento foi um impacto, mas tínhamos, digamos que a convicção que isso seria revertido, porque o mercado de fora, o mercado principalmente nos Estados Unidos, ele consome muita laranja, do suco de laranja do Brasil. Então a gente meio que ficou confiante que isso ia ser revertido e no final foi revertido. A nossa tarifa de exportação continua a mesma e por enquanto para a gente não muda nada. O tema dominou o The Brasil Conference e Expo, realizado em São Paulo, que reuniu segmentos de frutas, flores, legumes e verduras dentro da International Fresh Produce Association. Olha, de cada 10 pessoas, 9 estão falando de tarifas aqui. Não só do seu produto, mas do setor, representantes de vários setores aqui, pessoas importantes também, parte política. Tá todo mundo preocupado aqui, todo mundo na expectativa disso poder ser revertido. O presidente do Conselho da IFPA no Brasil, Alex Lee, analisa os possíveis impactos ao mercado brasileiro. O Brasil é uma terra de oportunidade incrível. A gente tem um clima espetacular, a gente tem o que é mais importante, que é água. Esse é um ativo que o Brasil tem que os outros países não têm. Como é que é possível que o Brasil seja 7 vezes menor do que o Peru em exportação de frutas? Nós tínhamos que estar nas cabeças. O Brasil é um país de muitas oportunidades e o nosso setor está crescendo. Sem dúvida nenhuma, esse tarifaço vai interferir, mas ao mesmo tempo vai abrir os olhos brasileiros para novos mercados, novas oportunidades. Eu acho que nós vamos talvez colher melhores frutos depois disso tudo passar, né? Depois dessa onda passar. Mas uma boa notícia surge no comércio com os Estados Unidos. Ano passado representou quase 150 milhões de dólares. A gente teve uma informação ontem que foi muito interessante. Por exemplo, a gente tem a Walmart mundial comprando no Brasil aqui hoje no nosso evento. E eles não vão reduzir a compra, pelo contrário, vão aumentar. Eles falaram que vão apoiar. Então nós vamos ter o apoio das grandes empresas norte-americanas. Isso é uma informação que a gente ainda ficou sabendo ontem com o pessoal lá dos Estados Unidos. E eles vão nos ajudar e vão pagar mais caro e vão tentar compor isso de outra forma. Então isso vai nos ajudar bastante. As grandes empresas norte-americanas nos deram essa lição positiva. Isso nos deixa um pouco mais aliviado, né? Quem sabe nessa feira vão gerar muitos negócios com essas redes que estão vindo comprar de fora dos Estados Unidos e que a gente consiga trazer um pouco mais de tranquilidade para o produtor brasileiro. Nós tivemos um ano muito bom no começo do ano e um ano preocupante nessa segunda parte. Então a partir de abril, maio,
os preços caíram sistematicamente, o clima foi muito bom, então quando o clima é bom, produz mais. Então o pessoal está um pouco apreensivo, porque os volumes são altos e os preços caem, e com isso a rentabilidade da operação diminui um pouco. Mas para o consumidor é muito positivo, o consumidor tem a oportunidade de poder comprar um produto melhor, de qualidade, na safra. O diretor institucional da Abra Frutas, Luiz Roberto Barcelos, dimensiona o mercado com os Estados Unidos. Embora na fruticultura os Estados Unidos não seja o grande destino da nossa fruta, nosso grande destino está na Europa, mas os Estados Unidos vem crescendo as nossas vendas para lá, ampliando o número de frutas, né, as espécies de frutas que a gente pode exportar. Então a gente viu numa ascendência. Hoje já estava aí perto de 10, 12% da nossa exportação já ia para os Estados Unidos. Então, esse tarifaço é algo que coloca a gente numa situação de muita preocupação, principalmente para dois produtos, a manga e a uva. A manga já é 30% da manga brasileira vai para os Estados Unidos. Então, com esse aumento de 50%, e você tendo outros países da América do Sul que podem abastecer os Estados Unidos nesse mesmo período sem essa penalidade, vamos chamar assim, isso tira a competitividade da nossa manga. E aí o importador americano vai preferir comprar manga de outros países, como o Equador, como o Peru, por exemplo, e aí nós teremos que direcionar essa manga para a Europa, que é um outro local que a gente manda muita fruta. Mas como é um produto altamente perecível, você não pode estocar por muito tempo, você aumentando a oferta num determinado mercado, do qual não vai ter o aumento na correspondente no consumo, o preço fatalmente irá cair muito. E aí pode chegar um ponto que não compense nem a colher a manga. Nós estamos começando essa safra agora, quer dizer, a janela de exportação está exatamente no começo de agosto, então nós já estamos sentindo aí alguns cancelamentos de exportação, mas no fundo acontece isso. A uva vai um pouco mais para frente, daqui a 2 meses, então espera que até lá a gente consiga pelo menos acomodar aí uma situação, mas a situação é muito complicada, porque a gente não vê como que a gente sai desse problema, porque ele não é comercial, ele é político. E sendo político, você tem mais atores nessa situação, não depende só do executivo, tem o legislativo no meio, tem o judiciário principalmente. Então, assim, para nós, como produtor, como empresários, que geramos emprego, produzimos, trazemos divisa, não interessa quem é o culpado. A gente quer que isso seja solucionado, que a gente possa, com tranquilidade, exercer aquilo que a gente sabe fazer. Produzir, exportar, gerar emprego, trazer divisas para o Brasil. Então, realmente, a situação não é nada boa para ninguém. Mas como vencer uma batalha mais política do que comercial? E o pior é que para você preparar uma manga que você colheu agora, ela é preparada com 1 ano de antecedência. Já vem cuidando da árvore, aí vem o momento de floração, frutificação. Os Estados Unidos ele tem um protocolo de trabalho que é peculiar só para os Estados Unidos. Então vem fiscais dos Estados Unidos inspecionar essas áreas. Então todo esse trabalho foi feito, foi gasto, foi investido e chega na hora do momento da colheita, a gente é deparado com uma notícia dessa. Então realmente não é qualidade, não é problema de você ter mercado, não é problema de preço. Então, realmente, a gente fica de mãos atadas, lamentamos muito e isso gera uma grande incerteza para próximos investimentos. Então, isso para a economia brasileira certamente não é muito bom. Numa demonstração de pujança do agronegócio brasileiro, a família Capelaro deixou o sul do Brasil para produzir uva e manga em Petrolina, no estado de Pernambuco, o que parecia impossível há 30 anos, ressalta Daniel Capelaro. A região do Vale de São Francisco é uma região de clima tropical, semiárido tropical, e era para ser praticamente impossível produzir uva lá. E nós fazemos a mágica de produzir uva de mesa, que uva ela é muito delicada, perecível, e a gente, com tecnologia, com muito esforço, muito amor e carinho, a gente consegue fazer essas lindas frutas aí, gostosas, saborosas, nutritivas também. A família exporta uvas e mangas aos Estados Unidos. Nosso foco é mercado interno e nossa exportação é para Europa, Paraguai, Argentina também, né? Mas a questão da manga, a gente também tem manga, um pouco de manga, que a manga caiu no tarifaço e que sim vai impactar bastante na produção da manga. Na uva vai ser um pouco menos, mas também vai impactar para muitos produtores da nossa região, porque tem uvas que são específicas para o mercado americano e que eles gostam e são janelas específicas agora também em outubro, né?
Então, sim, vai ter um impacto grande. A uva um pouco menos, porque a gente consegue realocar para outros países que não sejam Estados Unidos e também no mercado interno absorve. Mas a manga, o mercado brasileiro, ele não absorve a manga que tem. E a variedade de manga que a gente manda para os Estados Unidos, ela não é consumida aqui no Brasil. Então, sim, vai ter bastante prejuízo na nossa região. Mesmo com investimentos na produção, tudo pode ir para o descarte. O descarte da manga, ela tem que ou queimar, cremar ou enterrar, né? Então vai ter que a produção, porque se a gente deixar jogar ao ar livre, né? Tem mosca das frutas, que é feito um trabalho na região para o controle, né? E vai enterrar dinheiro. Infelizmente, dinheiro vai enterrar dinheiro, a economia vai dar uma grande quebra na nossa região, porque a nossa região é agricultura. Outra coisa também, nos empregos, né? Porque muitas pessoas vão ficar desempregadas, porque não vai fazer sentido trabalhar para ter prejuízo, né? Então, infelizmente, na nossa região vai ter bastante impacto, porque a produção de manga é grande lá e não vai ser fácil. É unânime no setor a instabilidade num segmento que depende de planejamento, logística e justamente previsibilidade. Os produtores reforçam a necessidade de negociações permanentes entre o governo do Brasil junto aos Estados Unidos para expandir os produtos com as taxações anteriores ao tarifaço. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa o setor de ovos, alerta também para o impacto direto da medida nas exportações brasileiras, especialmente em um momento de alta nos embarques. Entre janeiro e junho de 2025, os embarques de ovos para o país cresceram mais de 1.000%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, um movimento impulsionado pela influenza aviária que afetou a produção local norte-americana. Durante esse evento que o Marcelo Matos esteve, eu conversei com diferentes empresários que manifestaram descontentamento em relação à postura do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Para as fontes ouvidas, era esperado que ele estivesse mais por dentro dos diálogos com os importadores das commodities brasileiras. E, além disso, as fontes também relataram essa preocupação porque parece que Fávaro está mais atento ao Senado em 2026 do que pensar e contribuir com as soluções para compensar as exportações que, eventualmente, deixem de ir para os Estados Unidos. A gente está tentando contato com o Ministério da Agricultura e vê, inclusive, se o ministro responde às nossas solicitações de entrevista. E agora a gente vai continuar falando de tarifaço, é claro, né? Porque a decisão de Donald Trump mexe nas relações comerciais globais e é claro que isso também tem desdobramentos para a soja. Vamos falar disso agora no Ações e Cotações. Ações e cotações. E para tratar desse assunto, nós recebemos no Hora H do Agro a Silvia Bampi. Ela é consultora em gerenciamento de riscos da StoneX. Silvia, obrigada pela sua participação. Já vou começar te perguntando sobre o quanto que esse tarifaço, se ele está sustentando de alguma forma a demanda de soja por parte da China. Queria entender se na sua avaliação quais as consequências que o mercado da soja já está sentindo desde a aplicação das tarifas aí dos Estados Unidos, oficialmente a partir do dia 6, né? É claro que a gente já vem vendo nos últimos dias aí desdobramentos para isso, mas pelo menos desde quarta-feira, o que também já está sendo mais palpável de enxergar no mercado da soja. Obrigada novamente por aceitar aí o nosso convite para participar aqui do Hora H do Agro. Olá, Mariana. Olá a todos os telespectadores. Realmente, a gente tem tido diversos impactos na questão do mercado agro, do tarifaço, particularmente quando a gente olha para o mercado de grãos, soja e milho. O tarifaço dos Estados Unidos com relação ao Brasil acaba não tendo tanto impacto direto nas cotações destas commodities, como você bem mencionou, a relação dos Estados Unidos com China. Quando a gente olha a relação de Brasil com os Estados Unidos, hoje o Brasil não tem um vínculo de exportação dessas commodities grãos com os Estados Unidos, a exemplo do que a gente tem, por exemplo, no suco de laranja, nas carnes, frutas e outros produtos que a gente vem acompanhando nos mercados.
O Brasil hoje majoritariamente exporta sua soja para a China, como você bem mencionou, e o milho, por exemplo, a gente tem outros destinos no Oriente, como é o caso do Irã, Egito, Japão. E sim, em relação ao tarifaço voltado especificamente para o Brasil, como eu comentei que a gente não teve impacto direto nas cotações dessas commodities, a gente acaba tendo um impacto uma outra variável que é formadora de preço. Quando a gente fala em preço dessas commodities, eu tenho que dividir isso e segmentar em 3 variáveis. Eu estou falando das cotações nas principais bolsas, Bolsa de Chicago, que reflete soja e milho, a própria Bolsa Brasileira, que reflete também no milho. Eu estou falando da variação cambial, e aí nós temos, hoje aqui no Brasil, os nossos produtos são negociados em boa parte do país na moeda nacional, que é o real, e desde que foi anunciada essa questão do tarifaço em relação ao Brasil, num primeiro momento nós vimos uma desvalorização da nossa moeda, o real, isso impulsionou de certa forma as cotações do dólar e refletiu na realidade dos preços também. Mas quando a gente olha o terceiro elemento da formação de preço, que no meu ver é um hoje que está trazendo oportunidades para os produtores, que é a variável prêmio. Aí sim, nesse contexto que a gente olha a relação entre Estados Unidos e China, isso tem direcionado a demanda, principalmente quando a gente fala para a soja aqui para o Brasil. Hoje a soja brasileira ela é mais competitiva e exatamente por causa desse contexto da tarifa. Perfeito, te agradeço então esse contexto dado, porque é importante colocar bem os pingos nos is nesse sentido, né? De entender que não necessariamente tem um reflexo direto, mas indiretamente mexe na formação de preço, como você colocou, né? E aí falando então de preços, a cotação da soja disponível no mercado interno, me parece que está favorável aí ultimamente, né? Você enxerga dessa forma, queria entender como que isso fica diante do avanço da safra americana, né? Porque é isso, é uma formação de preço global, então a gente olha para a nossa safra daqui, mas precisa olhar para ver se a grama do vizinho está verde ou não, né? Perfeitamente. Quando a gente fala de mercado de commodities, como ao exemplo de soja e milho, a gente não fala mais de um mercado global, de um local, na verdade. A gente está falando de um mercado global que vai sim sofrer influência desses grandes produtores, e Estados Unidos é um exemplo para essas duas commodities. E a gente vem, diga-se de passagem, com uma conjuntura muito positiva da safra por lá, para ambas, né, tanto para a soja quanto para milho, e logo aí nos próximos meses essa oferta tende a chegar no mercado. E é claro que esse contexto do avanço da safra norte-americana positivo vem trazendo uma certa pressão sobre as cotações nas principais bolsas, né? E vem refletindo na nossa realidade de preços aqui. Porém, outros formadores de preço, até há uma semana atrás, nós vimos o câmbio escalando, e isso favorecia a nossa realidade de preço em reais por saca aqui no Brasil. E principalmente, como eu comentei antes, hoje uma das variáveis que está atrativa para o produtor, que pesa na nossa realidade de preços, é exatamente o prêmio, né? O prêmio reflete muito essa demanda, né? Esse apetite da demanda na outra ponta, e ele traz reflexos também nos preços em reais por saca. E por que a gente menciona que talvez esse seja um momento oportuno e que é interessante o nosso produtor ficar atento a essa realidade nas cotações? Porque nós temos um incerto futuro, mas talvez quase que certo, de uma possibilidade de um acordo comercial entre, daqui a pouco, Estados Unidos e China, que, como consequência, uma safra chegando aí nos próximos meses, pode, de certa forma, redirecionar essa demanda e, com isso trazer reflexos sobre esse formador de preço que é o prêmio, ou seja, amenizando esse movimento que a gente tem nesse momento e, consequentemente, pesando sobre a realidade dos preços também em reais por saca. Que interessante isso, porque são coisas que são paralelas e que o produtor fica de olho, né, tanto na cotação em si quanto no prêmio, como que isso reflete aqui dentro, né? E você trouxe esse termo, né, de um futuro que é incerto, mas que está quase certo. A gente faz um pouco desse exercício de futurologia aqui no programa também, né? Claro, com base em dados, informação, nas análises. Mas eu queria que você, então, respondesse para a gente. Você é consultora em gerenciamento de riscos, né? Então, dentro desse momento incerto, mas que está quase certo, mas que está basicamente na incumbência aí de 2 presidentes, né? Brasil, China, Estados Unidos.
Quais riscos que você alerta para quem está comercializando a soja nesse momento, né? Para quem não travou lá atrás e, de fato, está escoando uma parte, pelo menos, da produção agora? Que riscos que são necessários de se manter, né, atentos aí no radar, olhando para esse contexto de incertezas, mas a venda ela precisa se concretizar? Perfeito. Quando a gente fala especificamente das commodities que o produtor já negociou, eu acho que é importante, primeiro, a gente tem em vista que acabamos de colher uma safra. Quando eu fico aqui no Rio Grande do Sul em particular teve problemas significativos com a produção, isso trouxe incertezas também por parte do produtor, mas no restante do país a gente teve uma boa safra, um número que foi até expressivo, e muito desse custo de produção já foi coberto pelo produtor, mas uma parte significativa também ficou em aberto. E tudo isso que a gente comentou nos traz um viés de oportunidades. O que é gerenciar risco? É ficar atento aos riscos que eu tenho, os riscos que estão aí na mesa, e como é que eu posso trabalhar com eles. E hoje o produtor tem ferramentas para trabalhar com a gestão de risco, que é exatamente mensurar, na verdade, a minha realidade, custos versus margem versus retorno, e utilizar as variáveis que formam o preço para fazer um travamento e muitas vezes maximizar esse resultado. Hoje o produtor tem acesso a travamentos com a Bolsa de Chicago, tem acesso a travamentos de câmbio, e aí eu não estou falando só necessariamente da safra atual, estou olhando também para a nossa próxima safra, né? Nós estamos quase nos aproximando no início de um plantio de uma próxima safra, os custos de produção estão sendo formados, então é importante o produtor ficar atento a essas oportunidades, e todo esse cenário geopolítico, dessa volatilidade, está trazendo oportunidades para essas variáveis formadoras de preço. O prêmio, que é um que a gente acabou de comentar, né, no meu ver, nesse momento, é uma das variáveis que mais está atrativa, e hoje o produtor tem no mercado, através de ferramentas, derivativos também para que ele possa travar, né, ou maximizar em algum momento o travamento do seu prêmio para tentar trazer um resultado melhor na formação de preço lá na frente. Eu trabalho na Stonix, a Stonix é uma empresa que tem essa ferramenta de travamento através do derivativo de prêmios, então eu acho que é importante o produtor ficar atento a essas oportunidades, né, na volatilidade do mercado, nas 3 variáveis que formam o preço, e ele pode ir tirando vantagem dessas variáveis, lógico, sempre atento à sua realidade de custo de produção, sempre atento às margens, aos números pelo qual o produtor trabalha, mas ele tem sim oportunidades, e é importante a gente destacar isso, né? Como a gente comentou antes, é um futuro incerto que é quase certo, então por que não, apesar da gente saber que o Brasil tem risco climático, que eu não tenho a próxima safra definida, mas vamos pensar na safra atual e mesmo na próxima safra trabalhar com percentuais, o produtor já pode ir cobrindo esse custo, já pode ir se garantindo. Então eu acho que isso é muito importante, e gerenciar risco é exatamente isso, avaliar as oportunidades que eu tenho, mas não só ficar na avaliação, né? Tomar alguma ação sobre isso. Tomar providências, né? Afinal de contas, isso é basicamente o que o produtor rural faz o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Cada hora tomando uma decisão, seja sobre a comercialização, a importação de fertilizantes, a forma como vai, né, o calendário em que vai entrar ali a semente na hora do plantio. Muitas variáveis. Muito obrigada, Silvia. Te agradeço bastante pelas explicações. Espero que você volte, inclusive, para a gente também fazer análises aí em relação ao início do plantio. Como você falou aí, também já está em contagem regressiva praticamente, né? Obrigada de novo pela participação. Perfeito. Viu? Foi um prazer participar. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós teremos uma análise para saber como fica uma nova taxação que pode vir a impactar o Brasil dentro de 90 dias. Não sai daí. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro.
Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e com a finalização da colheita do milho safrinha e o início do calendário agrícola, o problema crônico de armazenagem da produção volta a preocupar o setor, assim como todo ano. Para falar conosco sobre isso, nós recebemos o Rafael Mingotti. Ele é analista da Embrapa Territorial, que realiza um trabalho importante para mostrar a distribuição e a organização da armazenagem no Brasil. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Rafael. Muito obrigada por poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos, dos dados que vocês levantam. Eu queria primeiro aí começar te pedindo para fazer um raio-x de como está a armazenagem no Brasil hoje. Queria que você, se for possível, aí destacasse pontos fortes e fracos e também explicar rapidamente, depois a gente pode até mergulhar melhor, mas como que vocês fazem esse levantamento de dados, porque são dados oficiais também, né? A Embrapa recolhe de um banco que já existe, né? Olá, Mariana, também cumprimento a todos os telespectadores, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, falando em armazenagem no Brasil, nós temos um problema que se estende há muitos anos e o que estamos vivendo hoje, vivemos todos os anos, os agricultores com dificuldades para armazenar, com falta de armazém e aí toda a sua complexidade na comercialização. Então nós desde o começo do ano tivemos a colheita da soja, depois o produtor tem que tomar sua decisão em que momento vender essa soja e sabendo que viria uma safrinha, né, uma segunda safra de milho e foi se confirmando, safra recorde, ela aconteceu e aí o produtor que tem a sua estrutura de armazenagem pode adiantar ou não a substituição da soja do armazém pelo milho, né? E quando do momento da colheita da safrinha, nós tivemos um atraso nessa colheita, né? E ali as dificuldades em caminhão, escoamento para chegar aos portos. Ou seja, esse cenário nós vemos sempre, né? E falando em pontos fortes e pontos fracos, nós temos o ponto forte que o setor privado, o setor produtivo, ele está sedento pela armazenagem e vem investindo há muito tempo. Então, nós vemos isso como um ponto positivo, ano após ano, a armazenagem dentro da propriedade rural avançando. E agora, com o advento, né, que é a produção de etanol a partir do milho, nós vemos armazenagens voltada a essa finalidade cada vez maior, porque a produção do álcool se estende ao longo do ano, utilizando esse milho armazenado. E o ponto fraco também não é novidade, mas é a dificuldade do governo fornecer aos agricultores o que eles precisam de meios para expandir a sua armazenagem, né? Ano após ano, os agricultores, os empresários, eles dizem ao governo o que precisam, sejam taxas, sejam fundos, sejam ali políticas, mas o governo tem dificuldade em atender, né? Então, isso resume um pouquinho dos pontos fortes e fracos. E nós aqui da Embrapa Territorial, por meio da plataforma macrologística agropecuária, nós buscamos trazer não só aos produtores, mas também aos tomadores de decisão, seja órgãos públicos, seja na iniciativa privada, dados relevantes sobre a produção, também a armazenagem, o beneficiamento, o escoamento, por onde isso acontece, para 10 produtos agropecuários, aqueles que mais exportam no Brasil. E fazemos isso com base em dados oficiais, como você mesma disse, Mariana, né? E ali temos uma dificuldade que é que os dados oficiais têm um atraso em relação à safra atual. Então nós temos parceiros, como a Conab e outros, que nos fomentam de dados atualizados
para nós levarmos ao governo e aos produtores rurais essa visão e também as demandas, né? Quais são as demandas logísticas e armazenamento do agro? Nós procuramos atuar nesse meio. Pois é, eu vou pegar desse ponto que você trouxe, porque quando a gente pensa em Embrapa, a gente pensa em pesquisa, né? E esses dados coletados, por exemplo, como você menciona, da Conab, vocês coletam esses dados e pesquisam os cenários a partir disso, né? Pesquisam essa relação, inclusive, do tamanho da produção com o tamanho da capacidade de armazenagem. E aí, essa que era a minha próxima pergunta, né? Vocês fazem o que com essa pesquisa? Então, esses dados, esse consenso que vocês chegam, eles são, por exemplo, um direcionador para políticas públicas? Eles passam a ser uma coleta de dados ali em que o produtor também pode se apoderar e pleitear, enfim, espaços em políticas públicas para armazenagem. Qual que é, né, a função para além dessa análise que vocês fazem? Muito bem, Mariana, exatamente. Nós fazemos a pesquisa, né? Uma parte do que fazemos é a organização e a disponibilização dos dados, o que já é algo difícil e valorizado, né, pelos produtores e pelos tomadores de decisão, porque muitas das informações estão extremamente dispersas. Então, a partir desses dados, nós fazemos o que chamamos de modelagem logística, modelagem de transporte. É algo que nós estamos a cada dia trabalhando aqui na Embrapa. Então, por exemplo, tem um cenário de exportação simples, né, de soja no interior do Mato Grosso. Qual a melhor saída pensando que tem que chegar na China? Então, modelagem de modal, modelagem logística, transporte, envolvendo aí as dificuldades de cada safra. Então, tem safra em que nós temos melhorias em alguns modais, ferrovias, hidrovias, rodovias, portos, e em outras safras nós temos situações críticas, né? Então, seja dificuldades, por exemplo, em hidrovias, né? Como aconteceu com Madeira algum tempo atrás. Nós temos também contratos novos, seja em terminais, seja em ferrovias. Então, tudo isso entra nos nossos modelos para que nós possamos trazer ao tomador de decisão, incluindo aí o Ministério da Agricultura, onde estão as principais lacunas e as prioridades pensando no agro, né? Porque quando a gente fala em transporte, nós temos todo um Brasil, toda uma produção nacional, seja de informática, de tecnologia, de informação, seja de agronegócio e tantas outras. Mas pensando no agronegócio, quem é que fornece essa informação para a priorização do governo? Uma delas somos nós, né? E todos esses dados estão organizados, como eu disse, e públicos. Todos os dados que produzimos estão disponibilizados no nosso portal. É importante a gente trazer essa informação, né? Exatamente porque às vezes é muito mais fácil você ir num local onde já está tudo concentrado, né? Onde as informações já estão concentradas, do que ficar pegando dados pulverizados. E aí eu imagino que esse trabalho aí de vocês também é isso, né? Consolidar dados para ser referência. Uma última pergunta muito rapidamente. Você disse que são 10 produtos, então, olhando para esse trabalho de pesquisa de vocês, das commodities, da armazenagem das commodities. De alguma forma, existe um trabalho, ou vocês preveem trabalhar olhando para produtos como arroz e feijão? Como que está a armazenagem do arroz e feijão no Brasil? Onde que ela está? Como que ela está, enfim, posicionada geograficamente? Também tem algum tipo de trabalho ou expectativa de fazer para produtos da alimentação básica do brasileiro e que não necessariamente são exportados, né, mas que ficam aqui para a segurança alimentar nacional? Sim, Mariana, você disse muito bem. Esse é o nosso novo desafio. É um desafio que envolve a coleta de dados, porque esses produtos que você mencionou, arroz, feijão e outros, nós temos poucos dados coletados e organizados. Por exemplo, o arroz e feijão, ele é produzido onde? Isso nós sabemos, né? Nós temos aqui todo um trabalho de mapeamento, assessoramento remoto das culturas, e nós temos também as informações da Conab, mas para onde é consumido cada produto produzido? Então, o arroz do Rio Grande do Sul, onde ele é mais consumido? Então, essas informações de destino, né? A produção nós sabemos que é a origem, mas qual é o destino? Isso vale também para leite e outros produtos
importantes da alimentação do dia a dia. Está no nosso horizonte de novos trabalhos, novas pesquisas, estamos buscando aí iniciar projetos nessa área e envolverá isso que eu te disse, que é a coleta das informações que, para muitas dessas culturas básicas, essas informações não estão sequer coletadas, Mariana. Perfeito, Rafael. Muito obrigada pelas suas explicações. Ficamos, então, aí curiosos para saber esse andamento da armazenagem aí desses outros produtos. Fica o convite para você voltar com essas novidades. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Mariana. Foi um prazer. E agora a gente vai falar de novo de Trump, né? Porque as sanções secundárias do presidente dos Estados Unidos, ele também colocou aí nesse contexto uma ameaça de aplicar aos países que fazem negócio com a Rússia, né? Ele está ameaçando que países que façam negócio com a Rússia sejam sancionados de alguma forma por conta da guerra na Ucrânia. E tudo isso deve afetar o agronegócio brasileiro. Isso porque o Brasil importa hoje petróleo e fertilizantes do país russo. E o Hora H do Agro foi até o Congresso da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários para verificar como o setor tem se organizado frente a essa nova ameaça dos Estados Unidos. A reportagem é do Marcelo Matos. Caso a ameaça do presidente Donald Trump de impor retaliações aos países que fazem negócios com a Rússia vire realidade, o agronegócio brasileiro sentirá um grande impacto. A comitiva de senadores que visitou os Estados Unidos foi comunicada da intenção de Washington em propor uma lei anti-Rússia, diante do impasse sobre a guerra com a Ucrânia. O presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Caio Carvalho, analisa a gravidade aqui para o país. O Brasil depende muito de fertilizantes externos, parte vem do Canadá, parte vem, enfim, da própria Ucrânia e por aí vai, e também da Rússia. Eu acho que é parte do processo negocial, ou seja, tentar estabelecer com os Estados Unidos da América o que significa para a segurança alimentar a falta de fertilizantes para um país como o Brasil. Portanto, é parte do processo negocial que tem que acontecer. Haveria um plano B, Caio? Você pode buscar fornecedores que já estão aí. É uma questão de tentar aproveitar alguma evolução tecnológica que tivemos com a área de biológicos, produtos que substituem, inclusive, fertilizantes, né? Químicos. É o que nós temos que fazer enquanto se negocia essa realidade global, que é a dependência de algumas coisas, né? Os políticos brasileiros foram alertados por parlamentares da oposição e governistas nos Estados Unidos sobre o projeto de lei apresentado em abril no Congresso, que pretende impor uma sobretaxa de até 500% sobre produtos importados por países que continuem seus negócios com a Rússia. O tema dominou as discussões no Congresso da ANDAV, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, que foi realizado aqui em São Paulo. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, Pedro Lupion, participou de maneira remota na abertura e o deputado reforçou que a ANDAV é responsável pela metade dos insumos utilizados no agronegócio hoje no Brasil. Uma cadeia que gera mais de 45 mil empregos diretos e que, sem dúvida, precisa sempre do nosso apoio para o seu fortalecimento e, obviamente, pelo trabalho que realiza na democratização do acesso aos insumos agropecuários do nosso país. A nossa produção agropecuária tem a importância que tem e tem o tamanho que tem, dado aos insumos que são utilizados e, obviamente, uma cadeia de distribuição extremamente bem organizada. A ANDAV está conosco no dia a dia, junto lá na UIPA, no Instituto Pensar Agro, ao lado da FPA, trabalhando na elaboração de políticas públicas, sempre buscando que a política não atrapalhe a vida do nosso produtor e que a gente consiga ter harmonia dentro do setor agropecuário para desenvolver cada vez mais e crescer cada vez mais. Infelizmente, eu não pude estar presente com vocês justamente por estar numa semana extremamente complicada em Brasília. Terça-feira é um dia importante de reunião da FPA, reunião semanal da nossa bancada, em que a gente precisa estar ao par de tudo que está acontecendo no Congresso Nacional e principalmente os desafios que nós temos pela frente, que são muitos, desafios extremamente pesados
difíceis e que a gente precisa enfrentar, seja no âmbito doméstico, como também no âmbito internacional, em que a gente precisa estar preparado para esse enfrentamento. O CEO da Fertiliza Biochemical, Jean de Carlo, reforça a necessidade da negociação para um bom desempenho do setor ainda no Brasil. A gente vem aqui preocupado com essa taxação aí, com relação à Rússia, onde pode nos prejudicar, né, principalmente com produtos à base de potássio, produtos nitrogenados, né, onde equivale a mais ou menos 80% das importações, né, do Brasil perante a Rússia. Isso daí pode afetar muito o nosso setor, a gente fica muito preocupado com relação a isso, né? E isso daí também pode impactar, né, no setor de óleo mineral, porque todo mundo sabe, né, que a nível mundial o óleo mineral é um produto que sobra, né? Sobra a nível mundial, né? E a Petrobras, ela baliza os preços aqui dentro do nosso mercado, né? Com relação a essas importações, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a Petrobras é responsável em torno de 60% do que ela produz aqui, 40% a gente tem que importar, né? E com certeza esse problema aí que está ocasionando dessa taxação pode proporcionar com que, principalmente produto à base de óleo mineral, isso é a minha opinião, venha ocorrer um sério aumento aí no futuro, né? Porque dificilmente, como eu falei, a Petrobras conseguirá suprir toda a necessidade que o Brasil consome. O Brasil seria sancionado por importar petróleo bruto para a fabricação do óleo diesel vital, um país que depende dos caminhões para a maior parte da logística e transporte, e também um grande comprador de fertilizantes da Rússia, reforça Renato Rodrigues, também da Fertiliza Biochemical. A Rússia, ela é uma produtora, não é? Nós importamos nitrogenados, fertilizantes potássicos também e fósforo também deles. E se caso realmente aconteça essa situação para o Brasil, vai existir uma ruptura muito grande nesse fornecimento desses materiais para nós, ocasionando aí um aumento nos nossos fertilizantes e precisamos de estratégias para poder mudar essa situação. Estratégias é diversificar também os nossos importadores. Temos Marrocos, temos a Índia, temos a África do Sul, que são outros produtores desses insumos. Então precisamos diversificar em relação a isso aí e mudar também nossa estratégia, não é? Tentar antecipar as nossas compras seria uma estratégia interessante para nós aqui como produtores de fertilizantes e tentar também buscar alternativas como condicionadores de solos, como bioinsumos, não é? Sair dessa gama aí de commodities, não é? E trabalhar esses tipos de produtos também. Então seria uma alternativa para nós também aqui, como produtores, não é? Como fábrica, né? Como Fabril realmente aqui, de diversificar no mercado também e conseguir englobar esses produtos perante os nossos clientes, não é? Então seria uma forma também de diversificar e sair um pouco dessa situação também da taxação. Os senadores brasileiros regressaram ao país com a preocupante pauta a ser debatida pelo Congresso e, sobretudo, pelo governo federal. Além do tarifaço de 50% dos Estados Unidos, o país pode sentir agora também os efeitos no setor responsável por seguidos crescimentos do PIB no Brasil, o agronegócio. A medida engloba um pacote de sanções econômicas amplas colocadas pelos Estados Unidos contra governos e empresas que ainda mantém relações comerciais com Moscou, em meio ao prolongado conflito na Ucrânia, numa forma de afetar economicamente o Kremlin e evitar formas de fugas do embargo comercial imposto desde o início da guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia e anos de conflito sem solução. E uma antiga promessa de Trump sobre uma rápida interrupção do conflito após sua posse, algo que não ocorreu. E agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a próxima semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima.
Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, está de volta para nos contar aí as previsões para essa semana num Brasil que é gigantesco, cada hora tem uma novidade, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente, Marco Antônio, do que esperar para a região sul e sudeste. Muito frio, vamos começar assim? Obrigada pela participação de novo. Olá, Mariana, olá a todos. E olha, Mariana, vamos comer um final de semana gelado, né, em todo o Brasil. Uma nova massa de ar polar já avança sobre o centro-sul do Brasil e levará ao declínio acentuado das temperaturas em grande parte do centro-sul do Brasil, né? Então, regiões como sul e sudeste terão não só temperaturas muito baixas, mas também geadas, né? Há previsões de geadas ao longo aí dos próximos dias por conta desse frio mais intenso. Outro ponto de atenção é com relação à próxima semana, né? Porque mais uma nova massa de ar polar estará avançando. Então, ao longo desses próximos 10 dias, 2 massas de ar polar deverão avançar e trazer aí frios recorrentes para todo o centro-sul do Brasil. E isso pode impactar, né, algumas lavouras, principalmente aí no caso das hortaliças, trigo, aveia podem ser penalizadas, bem como também pastagens, cana-de-açúcar, que também podem sofrer os efeitos aí da geada. Mas essa geada, só para a gente trazer um pouquinho mais de explicação, é uma geada que está confirmada. O produtor que está relacionado com essas cadeias produtivas que você mencionou, por exemplo, está em tempo de tentar prever essa geada, então, e se precaver no sentido de ações? Olha, Mariana, há previsões de frio nesse final de semana, né, principalmente no domingo, dia 10, e também a partir do dia 15. Então, nós estamos aí na iminência dessa queda brusca das temperaturas, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, bem como também algumas áreas de São Paulo. Já na próxima semana, em torno aí entre os dias 15 e 17, quando as temperaturas caem novamente, aí essas baixas temperaturas deverão ficar mais restritas ao sul, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também ao Paraná, né? Mas há como mitigar os efeitos da geada aí com o uso de fumaça, né, artificial, e bem como também o uso da irrigação. Perfeito. E para Centro-Oeste e Nordeste, o que essa semana nos aguarda? Estamos falando de chuvas, estamos falando de tempo seco, o que a gente pode explicar do meio do mapa para cima? Olha, Mariana, com relação a praticamente todo o Brasil, essas 2 massas de ar polar impedirão, né, o avanço das frentes frias ou a formação de nuvens de chuvas. Com isso, a previsão é de tempo bastante seco em praticamente todo o Brasil aí, né? Então, e essa condição de tempo mais firme, sem chuvas e com temperaturas mais amenas, isso irá colaborar, né, irá favorecer aí o rápido avanço da colheita, né? Então, nós estamos aí com a colheita do café, da cana-de-açúcar, do milho, do algodão, né, e de outras culturas. Então, esse clima irá favorecer bastante aí o rápido avanço da colheita. Porém, uma coisa está chamando muito nossa atenção, devido a essas temperaturas mais baixas que vêm ocorrendo aí nos últimos meses. Isso tem afetado o desenvolvimento, ou atrasado, melhor dizendo, os ciclos das culturas, em especial o algodão. Então, muitos lavouras de algodão aí estão sentindo aí os efeitos e o produtor aí está demorando um pouco mais para colher, né? E o milho não está sendo diferente, né? Essas baixas temperaturas não está deixando o grão secar. Então, muitos produtores de milho estão colhendo aí com grãos bastante úmidos, né? Isso desfavorece um pouco a logística.
E aí a gente pode até pensar em como que isso se desdobra para a etapa de secagem desses grãos, né? Porque a gente sabe que muitos produtores acabam economizando, ou pelo menos tentando economizar, deixando o grão secar no campo. Mas se não está secando no campo, provavelmente ele tem que se planejar aí também para investir num secador e terminar de secar esse grão de forma industrial, assim, né? Exatamente. Aí começam as filas nos armazéns, né? Então, começa a trazer problemas ali para os armazéns e tudo mais, filas. Mas, de uma certa forma, as condições estão muito boas esse ano, né, Mariana? Choveu na hora certa, no momento certo, altas produtividades. Então, o clima esse ano, aqui no Brasil, só tem colaborado, né? Tá certo, Marco Antônio. Muito obrigada aí pela sua participação, por trazer esse contexto do mapa brasileiro. A gente fica de olho nos desdobramentos, seja pela região, seja pela cultura. Você faz a gente conseguir compreender melhor aí. Obrigada. Até semana que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até lá! E por enquanto o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço a todo mundo que faz esse programa acontecer. Eu te espero na semana que vem. Até lá, um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.